Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar deste rumor de Ernesto Valverde no Flamengo, né? Esse me pegou muito de surpresa. Primeiro eu acreditei lá que era só um negócio inventado, tudo isso, porque não é assim, comum que um técnico da qualidade do Valverde seja vinculado ou qualquer coisa dele pra cá seja noticiada, né? Normalmente é só sonho de torcedor, assim, mas tem portais portugueses, espanhóis falando que existe sim uma sondagem do Flamengo. Se ele vai aceitar, é outra história. Eu acredito que ele não aceite porque ele tem mercado na Europa, mas não é mercado na Europa em time médio, e tem mercado na Europa em gigante. Toda vez que um técnico cai em um grande, o nome dele tá lá. Solskjaer no Manchester United caiu, ele foi um dos grandes favoritos para assumir o time. Eu acredito que seria a melhor escolha para treinar o elenco. O Ralf Rangnick, ele traz algo acho que extra que é bom, que é a inteligência fora de campo, extracampo, na hora de transferências, organização de diretoria. Isso o cara é muito bom. O Valverde não tem tanto disso, mas taticamente acho o Valverde um cara excepcional e tem uma coisa que ele é brilhante, como poucos técnicos do mundo são. Ajuste. Ele é um cara que consegue observar defeitos no time e conseguir consertar. A gente já viu o Barcelona deles às vezes começar perdendo e às vezes fazer grandes viradas, porque ele sabia ajustar e ele conseguia fazer isso durante uma partida. Não é qualquer técnico que consegue fazer esse tipo de ajuste durante uma partida. E ele fazia isso como poucos. É um Barcelona que lia muito bem o adversário, né? Que sabia explorar fraquezas. Era um Barcelona que tinha qualidade na hora de criar no ataque. Óbvio que o Messi é um cara que ajuda o time a ser mais criativo, mais eficiente, mas, por exemplo, os títulos do Barcelona com o Valverde, 99 gols marcados no primeiro título, que foi quase invicto. Só não foi porque quando já foi campeão, já via que estava testando peças, colocando time reserva, e na 37ª rodada acabou perdendo pro Levante, né? Mas era um título quase invicto que o Valverde conquistou, né? E assim, o Ernesto Valverde, ele teve ataques com mais de 90 gols, defesas eficientes, era um técnico que sabia muito bem utilizar os jogadores à disposição. Alguns acabaram não encaixando até pela característica de jogo. Por exemplo, ele nunca pediu o Griezmann no time. Ele não tinha ideia de como encaixar, porque o Griezmann é um jogador que funciona bem em transição, velocidade, no contra-ataque. Não é muito estilo do Barcelona isso, né? O Barcelona sempre foi um time mais de propor o jogo. Aí é precisar mais de uma capacidade de drible, de posicionamento. E aí o Griezmann não é lá esse jogador tão brilhante. Ele se encaixa melhor na seleção francesa do Deschamps, porque é uma seleção que consegue jogar mais com velocidade, entende? Às vezes é uma seleção que joga em transição, por isso ele joga bem lá. Por isso que ele não encaixou tão bem no Barcelona, mas teve seus momentos, né? Ele trouxe uma transferência para o Barcelona que foi a do Paulinho, e ele jogou muito bem nas mãos dele, né? Eu acho que assim, ele conseguia observar coisas no mercado a baixo custo que ajudaram o Barcelona em sua passagem. E assim, ele é um técnico que, na minha opinião, ele sobra demais aqui no Brasil. Qual é o melhor técnico aqui no Brasil? Abel Ferreira? Eu, sinceramente, não sei, né, se Abel Ferreira é o melhor. Tem o Vojvoda, tem o Cuca, né? Esses caras na Europa, cara, não durariam muito, sinceramente. Eles podem durar aqui, porque aqui o nível é mais baixo, mas até tem suas qualidades, tem aí suas virtudes, mas eles não são caras para treinar grandes times da Europa. O Ernesto Valverde é. Eu acho que esse resume muito a questão. E aí as pessoas vão falar, ai gente, mas o Barcelona não tinha o DNA do Cruyff e tudo isso. Gente, é porque ele é inteligente, porque o time já estava com a média de idade alta, e se tentasse fazer pressão alta o tempo todo, ia acabar o gás do time, aí nos 30 minutos finais o time estaria morto fisicamente. É o Atlético de São Paulo. Tentava ser muito físico no início e no final do jogo estava cansado, não conseguia mais produzir. Por isso que oscilava demais, perdia muitos jogos no final. Então, assim, ele é inteligente. Ele sabe que tem um elenco que tem uma média a mais de 27 anos, 28, né? Naquela semifinal contra o Liverpool, a média de idade do elenco acho que era mais de 30 anos, né? A maioria dos jogadores titulares tinham mais de 30 anos de idade. Isso é um problema, porque você está tratando de um jogo muito físico. Então, assim, ele entende que o time não pode ter pressão alta. Às vezes tem que abaixar mais as linhas, porque pode sofrer muito com velocidade. E aí que entra a inteligência do técnico. Ele sacrificou a estética do futebol para ter eficiência. E não é dizer que é um time feio de se ver jogar. Olha o gol do Suárez de calcanhar. Pesquisa aí, o gol mágico do Suárez de calcanhar.
Olha a construção da jogada, o toque de bola, olha que eficiência. É uma coisa muito bonita de se ver. E assim, cara, eu não consigo entender como o torcedor se opõe a isso. Quem se opõe a isso não viu os times dele jogar, não sabe como ele trabalha. Eu acho que é o tipo de pessoa que fica muito se direcionando por imprensa, porque a imprensa babavu do Guardiola, né? Mesmo que não, né, se ele seja um excelente técnico, né? É impressionante como o cara é quase imune a críticas. Não ganha Champions há 10 anos, mesmo tendo orçamentos bilionários. E ele é tratado como se fosse um deus intocável e que não houvesse comparação para ser melhor técnico da história e tudo isso. Quando, na minha opinião, há perfeitamente comparações. Para mim, não é o melhor técnico da história, né? E assim, muito do Valverde, ele sofre no Barcelona porque ele tem antecessores poderosos, o Guardiola, o Luiz Henrique. Só que a questão é, esses caras tinham elencos melhores. Ele não tinha o Xavi, ele não tinha o Iniesta no auge. Ele teve Iniesta já na sua época final de Barcelona. Ele não tinha o Puyol. O Jordi Alba já mais velho, ainda jogando muito, um lateral que eu adoro, o Jordi Alba, né? Busquets longe do auge, né? Ele não tava pegando um time maravilhoso como o Luiz Henrique teve. Ele não tinha o Neymar. E ainda assim foi campeão espanhol 2 vezes, deixou o Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol. A gente tem que lembrar que ele derrotou o Tottenham do Pochettino na fase de grupos de uma das Champions. Ele derrotou o Antônio Conte, um dos melhores técnicos do planeta, usando o time reserva do Barcelona e assim, com jogadores de base. Ele fez isso, né? Ele conseguiu fazer esse tipo de coisa e ele é tratado como se fosse um técnico ruim. Eu acho muito absurdo e tem gente que compra essa narrativa. Tem gente que adora o Bielsa, por exemplo. Fala que o Bielsa é um baita gênio do esporte, né? Ele treinava o Bilbao, se não me engano, em 2013. O sucessor dele foi o Valverde. Onde o Bielsa terminou em 2013, acho que na La Liga? 12º, com uma campanha que sofreu mais de 60 gols e marcou menos de 45. Quando o Valverde assume o Bilbao no ano seguinte, sem reforços quase nenhum, 60 gols marcados, 40 sofridos, quarto lugar, classificação a Champions, que há muito tempo não acontecia. Entende? Às vezes muito técnico é pouca mídia, mas é muito trabalho. Esse é o caso do Valverde. Ele é um técnico muito bom, seria uma opção incrível para o Flamengo. Se ele vai aceitar, eu acho muito, mas muito difícil. Como eu disse, ele tem mercado na Europa. Esse é o tipo de técnico que, se tiver paciência e esperar, pode sair um grande time para ele. Seja um Paris Saint-Germain, seja um Atlético de Madrid, não sei quanto tempo o Simeone vai ficar lá. Um Barcelona eu acho difícil, né? Até porque a relação lá com a diretoria não deve ser uma das melhores do jeito que foi conduzido o final da passagem dele. Não é culpa dele, mas a questão é, ele tem mercado. Se ele esperar, surge um baita time na mão dele. E não parece ser um cara que está muito apressado para isso. E tem vida além do futebol também. Então assim, ele é uma opção muito boa. Ele é muito mais técnico que o Carlos Carvalhal, que é um técnico mais da escola Mourinho. Tem gente que acha que no Flamengo ele vai ser um cara lá, ó, ofensivo e tudo isso. Ele é da escola Mourinho, ele é mais pragmático. Não quer dizer que ele não saiba colocar o time pra frente, mas ele não é nenhum gênio como as pessoas pensam. Ele é muito, mas muito melhor que o Vilas Boas. Ele é um técnico, na minha opinião, melhor que o Jorge Jesus. Não estou dizendo que o Jorge Jesus é ruim, o Jorge Jesus é excelente. Eu acho o Valverde ainda melhor. Mas aí é questão de opinião. Ele é um cara, assim, pra colocar o time em outro nível. Um técnico de nível europeu aqui no Brasil. Esse mesmo nível europeu mesmo. Pra trazer coisas muito diferentes, eficiência, assim, absurda. Cara, esse nome aqui no Brasil causaria um estrago gigantesco. Eu não sei como tem gente que é contra isso, né? Ele é muito bom técnico, mas como eu disse, ele não deve ser fácil um negócio desse. Ele não é barato. Isso é uma coisa que também é um problema. O Valverde não é um técnico barato. Ele treinava o Barcelona e a gente viu que na era Bartomeu, seus funcionários eram muito bem pagos. Isso é um problema, mas é um técnico, assim, na minha opinião, muito acima da curva lá para a Europa, imagina aqui no Brasil. Então, se o Flamengo acerta com ele, cara, é um sério candidato a fazer triplete ano que vem. Porque esse é o tipo de cara que é capaz de fazer isso. Gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.